Hoje vamos explorar as curiosidades e inconsistências que não fazem nenhum sentido em Divertidamente 1 e 2. Prepare-se para descobrir os detalhes mais estranhos e as perguntas sem resposta dessa animação incrível da Pixar. Fala, gente bonita, eu sou a Mia e sinceramente eu esperava que com a estreia de Divertidamente 2, pelo menos as dúvidas que tínhamos do primeiro seriam sanadas. Mas ao contrário do que eu esperava, estamos mais confusos do que nunca. Uma das perguntas que mais chama a atenção é a representação das emoções das outras pessoas. Enquanto a Riley tem emoções de gêneros e características diferentes das delas, como o raiva sendo um homem e a alegria sendo uma mulher, as emoções das outras pessoas são todas do mesmo gênero e têm as mesmas características que o dono. Isso levanta a questão: por que a Riley é a única com emoções tão diversificadas? Será que ela é realmente bissexual, como algumas teorias sugerem por aí? Ou é simplesmente um caso de é assim porque ela é a protagonista e tem que ser diferentona? Se eu fosse apostar, falaria que foi uma escolha da equipe de design para chamar mais atenção aos personagens e vender uma imagem deles. Até porque temos que lembrar sempre que a Disney não faz filmes apenas para o entretenimento, mas também para vender produtos. Outra coisa que não faz sentido é a forma como as memórias são representadas. No filme, as memórias são mostradas como esferas coloridas que são armazenadas e eventualmente descartadas. No entanto, isso levanta a questão de como as memórias são selecionadas para armazenamento e por que algumas são descartadas enquanto outras são mantidas. Além disso, a ideia de que as memórias podem ser perdidas para sempre se forem descartadas contradiz o que sabemos sobre a memória na vida real, onde as memórias podem ser recriadas ou recuperadas com o tempo. E essa dúvida piorou com a invenção nova da alegria em Divertidamente 2. As lembranças que são lançadas para o fundo da mente também desaparecem? Funcionam de uma maneira diferente? E se aquele lugar transbordar? Outro ponto intrigante é a ausência de algumas emoções nos personagens. Enquanto vemos as emoções principais da Riley, como alegria, tristeza, raiva, medo e nojinho, não vemos emoções como amor, surpresa ou confusão, que são emoções comuns na vida cotidiana. Por que essas emoções não são representadas no filme, mesmo que brevemente? Será que dependendo do estado mental de uma pessoa, as emoções dela mudam? Com a introdução da personagem Nostalgia, essa questão está me deixando bem curiosa. Por que ela não fica na sala de comando como os outros? Então será que existem outras emoções na cabeça da Riley que só não aparecem porque não estão sendo usadas no momento? Se sim, onde elas ficam? Será que tem uma salinha de espera com jogos de tabuleiro e eles simplesmente ficam lá aguardando até que a Riley sinta outra emoção mais complexa? Além disso, a maneira como as emoções interagem entre si também levanta questões. No filme, vemos as emoções debatendo e tomando decisões de forma relativamente autônoma. No entanto, isso contradiz a ideia de que as emoções são simplesmente reações a estímulos externos e não têm uma existência independente. Porque as emoções são representadas como entidades separadas quando, na realidade, fazem parte de um processo complexo de tomadas de decisão. E em Divertidamente 2, para piorar, a alegria cita a mente dela. Então quer dizer que as emoções têm divertidamentes dentro da mente deles? Será que é um ciclo infinito de emoções dentro de emoção? Outra questão sem resposta é o destino das emoções das outras pessoas. Enquanto vemos as emoções das outras pessoas agindo de forma independente, não fica claro onde essas emoções estão localizadas ou como são formadas. Se as emoções são a parte fundamental da experiência humana, por que elas não são mais exploradas no filme? Será que elas são formadas? Criadas? A gente até vê a Riley bebê e a alegria interagindo, mas não vemos de onde ela vem. Claro, aqui está o texto expandido. Coisas que não fazem sentido em Divertidamente. Divertidamente é um filme fascinante que nos leva para dentro da mente de uma garota e nos mostra como suas emoções moldam suas experiências. No entanto, ao examinar mais de perto a trama e os personagens, encontramos várias inconsistências que desafiam a lógica do filme.
filme. Uma das questões mais intrigantes é a representação da morte de Bing Bong. No filme, Bing Bong é mostrado como uma figura adorável e engraçada que eventualmente desaparece quando ele sacrifica para ajudar a alegria. No entanto, a ideia de que Bing Bong pode morrer é problemática, já que a morte é um conceito errado dentro da mente da Riley. Nada dentro da mente dela pode realmente morrer, já que os pais dela podem comentar sobre Bing Bong e fazer ela relembrar dele, trazendo de volta a existência. Isso levanta a questão de como a morte é representada dentro da mente de Riley e se é realmente possível que algo desapareça permanentemente. Outra inconsistência interessante é o fato de que no início do primeiro filme vemos a Riley sentindo vergonha ao se apresentar em um novo ambiente, mesmo antes de conhecermos a emoção da vergonha. Isso levanta a questão de como as emoções são representadas dentro da mente de Riley e se elas são simplesmente reações a estímulos externos ou se tem uma existência independente. Essa cena sugere que as emoções podem ser pré-existentes e influenciar a forma como a Riley experimenta o mundo, mesmo que ainda não tenham sido totalmente desenvolvidas. E ainda temos o Bing Bong. A cena dele desaparecendo é muito triste, eu concordo. Mas, gente, se pararmos pra pensar, ele não tem como sumir pra sempre de verdade. No momento em que alguém comenta com Riley sobre como ela tinha um amigo imaginário, ele instantaneamente volta a existir na mente dela. Ou será que se isso acontecer, teremos um novo Bing Bong dentro da cabeça dela que não possui lembranças do que aconteceu antes disso? Por fim, a própria existência da central de comando da mente da Riley é um mistério, porque a mente humana seria controlada por 5 emoções principais e não por um sistema mais complexo e interconectado. Como essa central de comando evoluiu ao longo da vida da Riley e por que ela é representada de forma tão simplificada no filme? A verdade é que, por mais que Divertidamente seja um filme cativante que nos faz refletir sobre a natureza da mente humana, ele também levanta várias questões sem resposta e inconsistências que desafiam nossa compreensão. Mas se pararmos para pensar, nós não desvendamos todos os segredos da mente humana até hoje e estamos bem longe disso. Então talvez essa seja a verdadeira mensagem dessa animação. Nós não temos respostas para tudo, nem mesmo para questões da nossa própria mente, e está tudo bem, né? Gostou desse vídeo? Então já deixa aquele like e comenta qual dessas coisas é a mais sem sentido dentro dos filmes. Muito obrigada por assistirem e hasta la vista!